tarde a todos e a todas. Meu nome é Leonardo, eu sou coordenador de articulação e apoio às comunidades quilombolas na Fundação Cultural Palmares, de um departamento na Fundação que chama Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro. Um dos 3 departamentos de ação finalística da Fundação Cultural Palmares. E a nossa apresentação, por mais que, quando se trata de comunidades quilombolas, unidade de conservação de uma forma geral, a gente tem muita coisa a partilhar, mas também tem, diversas situações, ou algumas situações conflituosas, não do ponto de vista do confronto, mas do entendimento do uso dessas áreas. A minha preocupação aqui vai ser também de divulgar um pouco, ou pelo menos apresentar o que é a Fundação Cultural Palmares, até porque a gente vem participando de alguns eventos, em alguns casos que a gente vai, inclusive, o pessoal pergunta, essa ONG fica onde? Fica em São Paulo? Fica na Bahia? E eu acho que é interessante a gente apreender e saber que a gente está, todo mundo, dentro de uma estrutura de Estado, trabalhando com segmentos sociais que têm uma história ancestral, comum, do jeito que os indígenas têm uma ligação cosmológica, uma ancestralidade muito forte, muito envolvida no que eles entendem, por recursos naturais e pelos valores culturais, naturais do seu território. As comunidades quilombolas têm valores ancestrais muito fortes e, por isso, fazem com que elas possam resistir, durante muitos e muitos anos, a toda a situação de opressão que essas comunidades negras sofreram, da chegada deles ao Brasil. Não vieram convidados, não foram transportados para fazer um tour. E isso também reflete na situação de resistência que elas têm hoje, para continuar lutando, sem perder a beleza da vida, sem perder os seus locais sagrados, e as suas representações, mas ao mesmo tempo tendo bem claro que a partir de uma certa idade o mundo não deixa de ser belo, mas o mundo a partir daquela idade para frente ele é real. Então uma comunidade ela continua cultivando seus espaços sagrados, seus espaços de simbólico, mas ao mesmo tempo continua na resistência para poder garantir enfim, a proteção, a coisa mais importante para uma comunidade quilombola, que é o seu território, não um espaço físico, um tipo de solo, mas sim tudo que aquele espaço representa na sua reprodução física e cultural, que é a partir daquele espaço que a comunidade tem suas folhas para poder fazer sua medicação, e fazer sua medicina tradicional, é onde tem seu solo para poder produzir suas ervas, sua alimentação, onde tem sua colheita para poder cultivar as suas festas, os seus cantos, as suas comemorações, as suas festas tradicionais, onde tem o seu recurso natural para poder produzir seus instrumentos musicais, onde tem seus locais sagrados para poder fazer suas cerimônias, de religiões de matriz africana ou de outras religiões de sincretismo, mas enfim, é naquele espaço. Inclusive, são nesses espaços também que essas comunidades vêm sendo ameaçadas, não é de hoje, mas ameaçadas por empreendimentos, por fronteiras agrícolas, muitas vezes pelo entendimento da forma de uso daquele espaço. E o Paulo Cusso falou muito bem essa questão de ter comunidades que têm relatos, registros, relatórios técnicos de identificação e delimitação do INCRA, que é um instrumento hoje utilizado para publicar um espaço territorial de uma comunidade quilombola, que relata a permanência daquela comunidade, a existência daquela comunidade há 230, 270 anos atrás. E algumas unidades de conservação têm 50, 40, 60 anos. Então, isso comprova que aquela comunidade, inclusive garantiu
a qualidade do ambiente para que aquilo ali fosse, né, possível a instalação e a criação de unidade de conservação. Então, isso é uma coisa interessante para a gente poder cada vez mais pensar que esses espaços, né, tem que ser espaços de utilização mútua, levando em consideração essa forma de utilizar e de conviver, né, e a forma sagrada de utilização de recursos naturais por essas comunidades. Então, tem algumas fotos, né, de locais, né, para as comunidades sagrados, né, porque são locais onde tem a sua reprodução, ele tem sua paisagem, seja no sertão, seja no ambiente amazônico, né, seja num porto, chegando em casa para uma reunião de licenciamento ambiental ou de outra atividade que a gente participa na Fundação com a criançada. Pode passar aqui? Então, a apresentação da instituição, às vezes, é um roteiro, tá? Ainda está até antiga, porque é uma apresentação que a gente vem fazendo, até porque eu acho que a gente sempre tem que estar reforçando, né, o que é a Fundação Cultural Palmares, o que é o trabalho, a atribuição e a missão da Fundação, né, que é grandiosa, né, infelizmente, em detrimento do seu recurso humano, né, e de estrutura, mas é garantir a preservação, a proteção e a preservação da cultura afro-brasileira e garantir que os descendentes dos afro-brasileiros tenham, dentro da sociedade brasileira, um reconhecimento da sua contribuição e uma igualdade de oportunidade. Então, não é uma tarefa fácil, que a gente tem de histórico, né, de construção estrutural da sociedade brasileira, e para uma instituição que tem 120 e poucos técnicos, né, dos quais 20 e poucos são 24 são funcionários, né, ou do Ministério da Cultura ou da Fundação Cultural Palmares. A gente tem 20 quase 30, né, cargos comissionados e 70, 80 colaboradores que são, né, são colaboradores, são terceirizados, né, que atuam, né, que são um braço direito, esquerdo, né, são muita coisa, muita ajuda na Fundação Cultural Palmares, mas não conseguem fazer muitas das ações finalísticas, quer viajar, quer atender, quer tratar das comunidades, né. A legislação, a Fundação foi criada em agosto de 1988, três meses antes da Constituição, né? Era uma luta antiga do movimento negro unificado e de comunidades rurais negras quilombolas, né? E a missão é promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. Então não é uma missão, né, fácil, né? Tem as duas principais competências: promover e apoiar eventos relacionados com os objetivos, visando a integração cultural, social, econômica e política do negro no contexto social do país, e promover e apoiar intercâmbios. Então, aqui tem a estrutura da Fundação Cultural Palmares, né? A Fundação, acho que tem três departamentos finalísticos e é mais ou menos um tripé, né, que trabalha essa questão da promoção, né, e do fomento à cultura negra, de uma forma geral. Então, tem um departamento de proteção ao patrimônio, que trabalha com a parte do reconhecimento das comunidades, que recebe, né, a demanda do público, um reconhecimento através do Estado, quem faz a Fundação Cultural Palmares, obedecendo também o princípio da OIT, né, o 69, que é a autodeclaração dessas comunidades. Então a gente recebe essa demanda e reconhece essas comunidades. O Departamento de Proteção também atua assessorando o INCRA no processo de regularização fundiária dos territórios quilombolas, né, e no licenciamento ambiental até o início desse ano, né. A Fundação está fazendo esse processo de transição para o INCRA, né, dentro do Ministério da Agricultura. O INCRA provavelmente que vai agora fazer a vez do licenciamento ambiental, acompanhar os processos de licenciamento ambiental junto a comunidades quilombolas. A gente tem um departamento de fomento, que trabalha assessorando o departamento de proteção, que no momento que a gente faz o reconhecimento de uma comunidade,
A princípio, a gente levanta, né, junto com as comunidades, junto com a comunidade reconhecida, tudo o que aquela comunidade tem, né, de cultura, que ela promove de cultura, né? Saberes, sabores, fazeres, né? Festas tradicionais, calendários festivos, enfim. Vários são os registros que a gente faz. E dependendo, né, do que a gente tem de orçamento, o Departamento de Fomento e Promoção da Cultura faz justamente a promoção, né, daquela cultura dentro daquela comunidade. Então, lógico que não são todas as 3.320 comunidades quilombolas já tiveram alguma ação apoiada pela Fundação Cultural Palmares, mas algumas já tornaram-se, né, já fizeram parte de algum edital e já tiveram a sua cultura registrada, promovida em algum evento promovido pela Fundação Cultural Palmares ou em parceria com alguns estados, municípios onde a Fundação Cultural Palmares participou. E o Centro Nacional de Informação e Referência à Cultura Negra justamente reproduz esse material, a parte do fomento e dessa promoção, e distribui, né, em órgãos públicos, em bibliotecas, em escolas, para poder fazer a difusão daquele material produzido a partir do registro, da captação de imagens e de saberes daquelas comunidades. Então, na verdade, proteger, né, promover e registrar aquela cultura e disseminar aquela cultura para o restante do Brasil, né? Logicamente, a Fundação, no início da sua construção, tinha um foco muito, né, direcionado para a preservação da cultura, né, e para o fomento da cultura, mas a partir da década dos anos 1990, no final da década de 1990, percebeu que não se conseguia preservar nem proteger nenhuma cultura se você não tivesse minimamente a garantia do território para muitas dessas comunidades que são comunidades negras rurais. Então, como você garante a proteção e a preservação de uma cultura se você não garante minimamente que aquela comunidade consiga sobreviver a partir da sua produção, a partir das suas habilidades, das suas aptidões? Então, as atividades executadas hoje pela Fundação Cultural Palmares, um rol de atividades que cada departamento desse trata, né, dentro do que a gente busca de política afirmativa e de reparação junto a essas comunidades, né? A Fundação Cultural Palmares traz, no bojo das políticas que a gente desenvolve, né, a ação reparativa e afirmativa. A reparação é justamente garantir o reconhecimento e o direito ao acesso à terra. A partir do direito ao acesso à terra, é garantir que essa terra possa ter uma gestão, tanto territorial quanto ambiental, para que aquela comunidade possa ter também um desenvolvimento econômico a partir da utilização dos recursos naturais e suas habilidades. A gente está engateando quando se trata da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas, né, que eu participei de um momento que estava no Ministério do Meio Ambiente e que o Ministério do Meio Ambiente, junto com a Fundação Cultural Palmares, CEPI, MDA, né, também buscou iniciar, junto com comunidades quilombolas, que é a gestão territorial e ambiental de territórios quilombolas. Que a gente acabou, né, infelizmente, produzindo um material final dessas discussões, depois de várias oficinas, né, realizadas no Brasil inteiro, mas que, infelizmente, não culminou, né, num protótipo que seja de uma política, né, e que a gente vê agora que vai ter que ter toda uma nova discussão, um novo, né, arranjo para a gente poder chegar de novo a fazer uma discussão que venha a favorecer, de novo, discutir gestão ambiental e territorial, mas que é necessário, né? Em números, só para vocês poderem ter uma ideia, hoje a gente tem, com emissão de certidão de autodefinição, são 3.320
e 20 comunidades quilombolas, né? Quem faz essa ação é o Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro. A gente acompanha, ou pelo menos está no processo de transição, tem 590, mas hoje já são mais de 600 processos de licenciamento ambiental. E esses processos de licenciamento ambiental, né, acabam sendo também riscos e ameaças para comunidades quilombolas, porque muitas, né, têm o seu espaço territorial, né, de uso tradicional e muitas vezes históricos, né, não tem ainda esse território de fato, de direito, porque não foi finalizado o processo de titulação, de demarcação de titulação dessas áreas, e muitas dessas comunidades sofrem, a partir de empreendimentos, ações antes mesmo de terem direito ao território, né? Então, é uma coisa que traz, né, sobretudo, violações de direito para essas comunidades. Então, a gente acompanha esses processos, né, e muitas vezes os processos, eles iniciam, muitas vezes, com licença prévia já emitida, então a comunidade tem direito, basicamente, de participar de um negócio dentro do licenciamento ambiental, né? Alguns começam, né, no início, então a comunidade tem como participar de reuniões informativas e consultivas, e muitas vezes até fazerem parte, de certa forma, das decisões, das discussões sobre os empreendimentos. Então, a gente tem várias situações que a gente acaba trabalhando no Brasil como um todo. A Fundação atende a mais de 200 processos, né, de assistência técnica e jurídica nos processos de regularização fundiária, por mais que seja um processo administrativo, né, grande parte dos processos de regularização fundiária, quando chegam numa certa etapa, tornam-se processos judicializados, né? Então, não é à toa que a gente tem 3.300 comunidades, 320, 1.800 processos de regularização fundiária abertos, né? E somente 124 territórios parciais ou totais titulados. Quer dizer, isso não dá nem 5% do total de comunidades quilombolas reconhecidas, né? São mais de 600 relatórios técnicos de identificação e delimitação publicados, mas desses mais de 600, somente um quarto, né, se tornaram terras tituladas, e muitas ainda com processo indenizatórios. Então, acaba que a comunidade tem um título, mas tem um título parcial, ela não consegue ocupar a área porque existe ainda litígio, existe ainda a necessidade de fazer pagamentos indenizatórios e outros tipos de situações que a justiça vai postergando esse uso. A gente tem 130 processos de acompanhamento, processos de regularização fundiária, que estão avançando, né? A gente participa na declaração de concessão do Bolsa Permanência, que é uma certidão de pertencimento, né, do jovem quilombola universitário, que acabou virando uma obrigatoriedade, né, via Ministério da Educação. Então, o estudante negro quilombola ele tem que apresentar uma certidão de pertencimento e uma declaração de ser de origem quilombola. Então, a Fundação é que faz essa emissão. Então, no ano passado, foram mais de 1.300 certidões que foram emitidas, e a gente participa da ação de distribuição de alimentos, né? Uma demanda anual de 64.000 famílias atendidas, né? E a gente tem pouco mais da metade dessas famílias no que a gente chama de demanda reprimida, né? Que são famílias que não recebem o cesto de alimentos, mas que todo ano solicitam, né, fazer parte desse programa de assistência, né? É um programa de assistência, não é uma cesta básica, porque não é uma coisa que a comunidade recebe todo mês, a família recebe todo mês, são até 6 etapas por ano, né? Mas que, de certa forma, ajudam aquelas comunidades a poder se manter, né, na resistência dentro do seu espaço territorial. Vou tentar ser rápido, porque eu já estourei meu tempo, né? Isso aí é um território quilombola, chama de Mato do Tição,
né? Para quem conhece ali a Serra do Cipó, é o caminho para a Serra do Cipó, em Minas Gerais, em Jabuticatubas, né? Então tem esse rio maravilhoso lá, é um ambiente sagrado da comunidade, tanto no lazer como também para a atividade produtiva. Isso é uma comunidade quilombola em Brotas, né? Comunidade quilombola de Brotas, Itatiba, São Paulo. Então é um espaço sagrado também de cerimônia de religião de matriz africana, né? Fica num bairro periférico, mas no centro de uma cidade. Itatiba é uma cidade ali na região ali de Campinas, então é uma cidade grande, mas ainda tem 12 hectares dentro da cidade, né, onde a comunidade preserva as nascentes e utiliza todo final de semana para religiões, para cerimônias. Que é uma comunidade quilombola, um casario, né, antigo, histórico, perto da cidade de Almenara, em Minas Gerais, que a comunidade mantém, né, logicamente, como uma resistência de que para a juventude não esqueça de que os ancestrais dessa comunidade sofreram por conta dessa forma de utilização dos recursos, e que esse casario com uma senzala nesse primeiro, né, no subsolo e numa parte de terra, é justamente um sinal de uma coisa que a comunidade não quer mais que ocorra. Então, aqui é uma comunidade quilombola de Córrego de Santana, que fica no município de Catugi, em Minas Gerais, né? É próximo da BR-116, né? Uma comunidade que tem a padroeira Nossa Senhora de Santana, agora no mês de julho, comemorada. Então, é uma igreja bem antiga, que a comunidade faz toda a cerimônia ao redor dessa capela. Aqui é uma comunidade que chama Sítio, que fica no município de Bocaiúva, né, em Minas Gerais. Aí é o sopé do Parque Sempre Viva, né, uma coisa positiva da comunidade quilombola, da mesma forma do povo indígena, que a comunidade quilombola ela pode ser caracterizada, né, ou categorizada em outros povos e comunidades tradicionais, né? Você tem comunidade quilombola que é apanhadora de sempre viva, comunidade quilombola que é pescador artesanal, comunidade quilombola que é quebradeira de coco, né? Então, a comunidade quilombola ela acaba, pelo fato de ter que resistir e criar habilidades de sobrevivência em todos os ecossistemas e biomas no Brasil, eles acabaram também, vamos dizer assim, inovando, né, as formas de utilização dos recursos. Aqui também é na comunidade em Bocaiúva, né? É uma comunidade quilombola que mantém dentro da área de ocupação tradicional uma casa grande, né? Na época, na região, com vários apetrechos, né? Ou ferramentas de tortura que foram utilizadas nos seus ancestrais. Então, as comunidades também ainda mantêm, inclusive, né? Leva o pessoal lá para poder, né, registrar e saber o que é que aconteceu nessa região. Então, aqui são muros de pedra, na foto não ficou muito boa, mas são muros de pedra também feitos, né, por negros escravizados para delimitar espaços. São muros que, nessa região da Bahia, Gentil do Ouro, Ipipuara, tem muros desses que percorrem 10, 12 quilômetros, né, e foram com mais ou menos 1 metro, 1,20 m de altura, né, que dividem várias propriedades, então todos construídos. Tá? E aqui é um acampamento em Santa Catarina, né, uma comunidade quilombola em Abidom Batista, Campos Novos, em Invernada dos Negros, é a comunidade acampando numa área que foi delimitada como território quilombola, mas que é ocupada por plantio de pinos. A comunidade a empresa tira o pino, a comunidade ocupa e não deixa mais que a empresa volte a utilizar. Então aqui é na Serra do Comulengo, na Bahia, na região de Contenda do Sincorá, também, região produtora de café orgânico, tradicional, quilombola, lá que estão, né, dentro dessa questão da socioeconomia. Aqui é a vista lá de cima
do povoado, né, a comunidade quilombola. E aqui é o rio Gurutuba, né, afluente do Verde Grande, né, afluente depois do São Francisco, que é a comunidade do Gurutubana, muito conhecida aqui, né, aqui do centro-oeste, da região sudeste, que está aqui no norte de Minas Gerais, uma comunidade que mantém ainda a renda quilombola, né, a renda com algodão, né, o feijão gurutubano, a cachaça típica daquela região, mas que sofreram muito uma questão de um projeto de irrigação, né, e aí o rio Gurutuba seco. Então, obrigado. Tá?